Janelas para a vida. Janelas para a vida. Tem sido a nossa série desse segundo semestre. E no tema de hoje, alegria da fé, alegria da vida. Vida de fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas quem roubou a nossa fé? Quem roubou a nossa alegria? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa alegria? Por que tem nos faltado fé? E por que estamos sem alegria? Nessa série das janelas para a vida, hoje eu quero convidar você a abrir essa janela, a janela da fé, a janela da alegria. Por quê? Porque o mundo teima em fechar essas janelas. E a igreja, a religião e o Deus que te apresentaram fazem isso o tempo todo. Nossas janelas precisam se abrir para a vida. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, escreveu coisas sensacionais. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Carta aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 4. Vai ser projetado aqui. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou derrubar a galera da comunicação agora. Vamos ler até o 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Eu poderia encerrar aqui. Eu poderia encerrar aqui. Fé e alegria. Mas eu preciso dizer que nos roubaram a nossa fé. Nos roubaram a nossa alegria. Irineu, bispo na cidade de Lyon, na França, que morreu no ano 200, ele disse uma coisa muito interessante. E ele disse que Deus se fez gente para que nós que somos gente pudéssemos ser Deus. Quando eu li isso, eu pensei de novo como Clóvis de Barros. Ele só escreveu. Eu preciso entender.
A luz teológica por muitas vezes pequena e limitada, me diz: heresia. Heresia. Onde já se viu? Esse é o pecado. O homem quis ser como Deus. E aí, toda vez que a minha teologia me aponta um caminho meio herege, me atrai. Me atrai, porque eu sei que essa é a minha zona de conforto. A minha teologia é a minha zona de conforto. E então, eu pergunto também de novo, ele só escreveu. Entenda. E aí eu discerni. E eu quero compartilhar com você o meu discernimento essa noite. Porque nós erramos. Erramos porque não conhecemos a Deus. Erramos porque temos falsas impressões sobre Deus. E essas falsas impressões nos roubam a fé e nos roubam a alegria que nós poderíamos ter em Deus e de Deus em nós. Por isso, como primeiro passo essa noite, eu queria convidar você a ir para um lugar que muitas vezes você não vai. E não é para baixo da égua. É para dentro. Eu convido você, primeiramente essa noite, a ir para dentro de você. Nós vivemos numa vida tão corrida, nós vivemos uma vida tão frenética, louca, que o parar para nós é insano. O silenciar para nós é insano. E eu vou dizer para você como que isso se reflete na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. Nós achamos que reunião de oração é exclusivamente vir a um lugar para falar o que você quer e pedir o que tem que pedir. E é o ato de pedir e o outro falar que vai solucionar aquilo que você pediu. Errado. Isso é fruto de um mundo que grita, que fala, que está sempre do lado de fora e não conhece o lado de dentro. E por que nós não vamos para o lado de dentro? Porque o lado de dentro, às vezes, é como uma geleira. E geleira normalmente não é confortável. Porque do lado de dentro, nós vamos ter que responder perguntas que nós nunca fizemos. Porque se nós pararmos para fazer perguntas, lá do lado de dentro, vão ser perguntas do tipo: por que eu estou namorando? Ou por que eu estou casado com esse fulano, com essa fulana? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou fazendo essa faculdade? Sabe por quê? Muitas vezes nós fizemos escolhas só ouvindo o lado de fora, mas nunca ouvindo o lado de dentro. Eu estou correndo um risco lascado aqui. Mas o que é o Evangelho? Se não trazer à luz o que está no escuro. Sem medo. O que você faz hoje, o que você é hoje, é fruto de uma voz que fala do lado de fora? Ou é uma voz que vem de dentro, que você está consciente de quem é e do que faz? Esse é o primeiro ponto. Nós não podemos falar de fé, e nós não podemos falar de alegria se nós não soubermos quem somos. Esse é o primeiro ponto, ir para o lado de dentro, caminhar para o lado de dentro. E lá do lado de dentro, nós vamos entender um paradoxo. Um paradoxo é duas
posições que caminham paralelamente, não se contrapõem, nem se contradizem, mas também não se completam. Resguardo-me o desejo de não ter como explicar. Angustiante. Do lado de dentro, examinarmos-nos. Que queremos ser como Deus o tempo todo. E não na perspectiva de Irineu. Nós queremos ser como Deus, tendo as verdades, tendo todas as respostas. Semana passada compartilhei com o pessoal do PG coisas interessantes a respeito de um caminho interior. Se você procurar um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga decente, honesta, e chegar para ele e para ela dizer assim: quero me tornar uma pessoa melhor, quero ser mais justo, quero ser mais coerente, quero saber mais das coisas, quero ter mais paciência com as pessoas, quero se tornar não sei o que lá, eu quero ser mais misericordioso. Ele vai olhar para você e falar assim: só isso? As asas você quer que chegue quando? Senhor anjo. Ou seja, nós criamos falsas expectativas sobre nós, nos outros, de Deus, sobre Deus e em Deus, que não existem. Que não existem. Chamamos isso de santidade dentro do aspecto religioso. Chamamos isso de rumo à varonilidade perfeita. Ó, que bonito, mas nojento. Nojento porque é desumano. Nojento porque mata mais, segrega mais. E não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Então lá do lado de dentro, nós vamos encontrar essa busca por Deus. E essa busca por Deus se resume na perfeição. Tanto que esse meu lado me convida a interpretar essa fala de Paulo, assim como você provavelmente leu. E está acostumado e acostumada a ler. Olha só. Tudo que for verdadeiro, porque nós temos a verdade. Ó a pose. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Esse é o Deus que nós projetamos do lado de dentro e que nos frustra. Que nos frustra. Do outro lado, existe, e esse lado que eu quero convidar você a olhar essa noite, existe uma possibilidade de nos tornarmos o que Jesus foi. Do lado de dentro, existe a oportunidade de encontrarmos-nos com a gente mesmo e nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. E esse caminho aqui passa por encontrar-se consigo mesmo e entender que não é perfeito.
Entender que não vai aceitar ou acertar sempre. Vocês estão comigo? Entender que existem circunstâncias nas nossas vidas que fogem do nosso controle e que Deus não tem nada a ver com isso. E que ao entendermos isso, nós continuamos a procurar o que é bom, a procurar o que é louvável, a ter boa esperança. Nesse encontro com as nossas imperfeições, conseguimos ver Jesus. Em qual sentido? Do que nós cantamos aqui, na tempestade ou na paz, quando bem ou quando mal, Ele está ali. Porque nesse outro lado aqui, nós só encontramos Jesus quando tudo está certinho. Porque quando tudo não está certinho, você não é abençoadinho. Do lado de cá existe uma maturidade de querer ser igual a Deus e de buscar a Deus, não no aspecto moral, não no aspecto religioso, mas no aspecto mais humano que nós podemos ser. E esse aspecto mais humano nos coloca diante das nossas limitações, e isso não nos impede de continuar caminhando. E para que esse processo aconteça, eu preciso desconfigurar a imagem desse Deus que me tem aqui desse lado. Uma imagem idolátrica de Deus. Uma imagem fantasiosa de Deus. Eu, essa noite, não sou a voz de Deus para você. O que está sendo pregado aqui não é a palavra de Deus para você. Esse lado te convida. Existe um homem na figura de um cargo religioso, que aqui nós chamamos de pastor, e que está falando coisas sobre Deus. Lendo um livro que fala das coisas sobre Deus, mas Deus mesmo é o que é produzido em você e te torna parecido com Ele. A imagem idolátrica de Deus nos faz dizer: isso é Deus, esse é Deus, essa é a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus, aqui está Deus. Negativo, cara. Nessa busca do lado de dentro, nós caminhamos um caminho que não tem fim. Isso é tão verdade, eu acredito tanto nisso, que algumas pessoas da comunidade, principalmente que exercem um cargo de liderança aqui na igreja, receberam uma mensagem minha essa semana. Um pequeno vídeo que eu fiz. E nesse vídeo eu dizia: eu quero saber o que Deus tem falado com você. E a minha pergunta não foi: eu quero saber se você concorda ou não comigo. Eu não quero saber se você acredita ou não no que eu falo. Eu quero saber o que Deus está falando com você e que você está entendendo assim: isso é de Deus para a minha vida. E você sabe quando Deus fala com você. Sabe ou não sabe? Ok.
E para que Deus seja formado em você na plenitude do Espírito Santo, essas imagens idolátricas de Deus precisam cair. De um Deus mal-humorado, de um Deus que você tem medo quando erra, de um Deus que quando você pega uma gripe depois de ter pisado na bola, você fica, será? Que Deus é esse? Um Deus idolátrico. Porque Deus é senão amor. Inconcebível, senão pelo âmbito da idolatria, um Deus que nos puna mediante um erro. Isso é uma imagem idolátrica. Um exemplo. Em Jesus de Nazaré, que deve ser formado em nós para a imagem e semelhança de Deus. E foi para isso que ele veio como homem. Para que nós, como homens, fôssemos igual a ele. Nós vamos em qual linha? A linha que nos faz permitir amarmos. Por isso que Paulo começa dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Orem, e que as petições de vocês sejam com ações de graça, ou seja, movimentos misericordiosos. E eu pensei uma coisa sobre misericórdia, do lado de cá. Do lado de cá, eu pensei assim, o que é misericórdia? Na nossa cabeça misericórdia é quando alguém pode punir, não pune. Então ele teve misericórdia. Então Deus é misericordioso. Por quê? Porque ele pode punir, não pune. Imagem idolátrica. Isso é idolatria. Isso é um antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Carambolas, que palavra difícil. É a forma humana de Deus. E o problema é quando nós usamos antropomorfismos para dizermos que isso ou esse é Deus. Antropomorfismo é para nós discernirmos sobre Deus. A Bíblia diz: Deus puniu o povo que não sei o que lá, não sei o que lá. Antropomorfismo, forma humana de entender uma ação de Deus. Não é Deus. Porque Deus não pune. Mas na nossa cabeça já soa: como assim Deus não pune? Então pode tudo? Pode. Quem ama, tudo pode, diria Agostinho. E se isso te incomoda, eu te convido a caminhar para esse lado e encontrar esse Jesus. Quem ama, tudo pode. Quem ama, tudo é permitido, diria Agostinho de Hipona. Ou seja, nada é impossível ao que ama. Essa é a imagem de Jesus que nós precisamos desejar ser. Amor. Plenitude de amor. Pastor, tudo bem. O que isso tem a ver com a alegria da fé e a alegria da vida? Tudo, brother. Por quê? Porque se a nossa fé é num Deus mesquinho, que vida nós teremos? Recordo-me de quando era um varão da Torre de Marfim. Pastor, o que é varão da Torre de Marfim? É quando eu era bom. É quando eu sabia tudo de Bíblia. É quando eu não perdia uma discussão teológica.
E quando perdia, fazia de tudo para parecer que tinha saído por cima. A minha alegria era fazer as pessoas sentirem medo de Deus. Que bom que você está com medo de Deus, é para ter medo mesmo. Porque com Deus não se brinca. Eu escrevi isso no meu livro, quem já leu meu livro já deve ter percebido. E foi quando eu percebi que eu falava, mas ninguém escutava. Eu falava, mas não amava. Porque as pessoas escutam com os olhos. E quando eu me desafiei nesse caminho de tentar ser parecido com Jesus na minha amabilidade, eu vi que a minha teologia só era boa para mim mesmo. Não estou dizendo que estudar é ruim, não estou dizendo que estudar não é legal, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que na minha busca por se parecer com Jesus, como disse Irineu, eu não estava sendo o que Paulo queria que eu fosse. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, aonde está a sua fé? Muitas vezes temos colocado a nossa fé numa imagem idolátrica de Deus. E essa fé, por ser idolátrica, ela é incapaz de produzir frutos do Espírito. Bondade, benignidade, amabilidade, domínio, mansidão, alegria. Um Deus que é carrasco desse jeito é incapaz de amar. E Deus é, senão, amor. E a quem ama, tudo é possível. Ponham em prática. Coloquem em prática. Tiago vai dizer: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. E claro que ele não está dizendo praticante de doutrina. Ele está falando de praticantes de amor. O que se resume à palavra de Deus, senão amor? Quando nós temos alegria de crer num Deus que ama, ou melhor, podemos dizer assim, melhor, vai ficar melhor colocado. Quando nós cremos num Deus que ama, o nosso coração se enche de alegria e de esperança. E quando nós temos o nosso coração cheio de alegria e de esperança, nós nos tornamos pessoas melhores. E o que é se tornar pessoa melhor? Senão parecido com Jesus de Nazaré. E aí, pensando nisso, eu fiz uma frase que eu até escrevi aqui na minha Bíblia para ficar aqui mesmo. Uma vez eu vi um babaca falando: não pode escrever na Bíblia porque está dizendo que não pode acrescentar nenhuma letra, nem tirar uma vírgula. Eu falei: Jesus amado, Deus me livre desses caras. Aí eu escrevi aqui, ó. Desmond Tutu diria: nada mais político do que dizer que não fala de política. Algum dos caras que eu li aí, que eu não lembro quem foi, não sei se foi Henry Noe, não sei se foi Brennan Manning, enfim, veio na minha cabeça e eu coloquei aqui. Nada mais religioso do que dizer que não fala de religião.
Eu falei assim, esses caras têm razão. E aí, agora digo eu, não, Senhor. Nada mais cristão do que falar e tentar ser uma pessoa melhor. Nada mais cristão do que falar e tentar ser uma pessoa melhor. Uma vida de fé, uma vida de alegria, ela acontece quando nós caminhamos nessa lida da vida. E qual é a lida da vida? Não é ser como Deus, porque ninguém é como Deus. Isso é uma utopia, isso é uma loucura. Mas qual que é o caminho? Qual que é o caminho saudável de nos tornarmos parecidos humanamente com Jesus de Nazaré? E é por isso que ele veio. Senão não era necessário a vinda dele. Nós erramos porque nós não conhecemos a Jesus de Nazaré. Nós temos a mania de idolatrar tudo. Eu vou dar um exemplo. Você pega os pagãos. Os caras veem a chuva. Aí está chovendo demais. Aí os caras, rapaz, vamos fazer as preces para o Deus da chuva parar de chover, que está chovendo tudo. Não é? Aí não chove. Aí os caras, vamos pedir para a chuva vir. Aí chove forte, cai raio, vamos pedir para não cair mais raio. E nós vamos indo. Eu vou chegar em nós, fica tranquilo. E nós fazemos isso com Deus. E nós fazemos isso com Jesus. E eu vou falar uma frase que era para eu ter dito semana passada, mas como deu uns problemas técnicos que eu não consegui abrir minha Bíblia, eu tive que ficar só na cabeça, eu esqueci de falar porque eu tinha anotado aqui. Servimos a Deus porque Ele é todo poderoso, ou servimos a Deus porque Ele é amor? Servimos a Deus porque Ele é todo poderoso, porque Ele pode tudo, porque a gente pode pedir o que quer. O nosso chamado é entender que Ele é amor e servirmos a Ele porque Ele ama. Essa é a fé que traz alegria para o coração. Essa fé que está condicionada a ser e não a ter. Eu acho engraçado as pessoas, ali é homem de fé, hein? Ali é homem de fé. Por que homem de fé? Porque ele acredita bastante. Porque ele ora, as coisas acontecem. Porque o que ele pede, Deus dá. Aí vai surgindo aquelas pessoas que não têm vínculo comunitário, que não se submetem à igreja, que não têm relacionamento comunitário, mas fazem aquelas reuniões de oração às terças-feiras, às 3 horas da tarde, e quem precisa de uma cura vai lá, quem precisa de uma oração forte vai lá. Me desculpa, brother, se parece com outras coisas, menos com o cristianismo. Menos tem a ver com Jesus de Nazaré. Porque é uma fé condicionada a ter, a receber. Porque tenho, logo sou. Porque possuo, logo existo. A Bíblia, o Evangelho, não fala dessas coisas. A Bíblia fala que pela fé, nós recebemos o que não vemos. E o que nós não vemos? A capacidade de podermos ser melhores. Não é de coisas que ele está falando. Ao que é impossível aos homens é possível para Deus. Do que ele está falando? Da cura do câncer da sua tia? Me desculpa, não é? Da cura da gripe do seu cachorro? Também não é. Que ele não morra. Torço por isso. Mas desculpa, não põe Jesus nessa parada. Deus mesmo, o Jeová Rafá da Trindade, o Pai da Trindade, não tem nada a ver com isso. Se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que curar, vai curar. Mas ele mesmo não tem nada a ver com isso. O que ele tem a ver? O que é impossível para nós, por nós mesmos, é
sermos essa pessoa melhor, a imagem e semelhança de Jesus. Isso é impossível. Por quem nós podemos? Pelo sangue do Cordeiro. Por quem nós podemos nos converter a Deus para ser a imagem e semelhança do Criador ao qual nós fomos criados por Jesus de Nazaré. Não é para ter as coisas. Então essa é a fé que traz alegria, que traz vida. E essa é a alegria proveniente da fé. Uma alegria que está condicionada a quem eu sou, e não a que eu tenho. Senão, eu tenho tudo no Senhor, que é o meu Salvador. Que bonito isso. E para concluir, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 61. Esse texto de Isaías 61 foi o primeiro texto que Jesus leu. Foi o primeiro texto que Jesus leu dentro de uma sinagoga. Jesus citou, Jesus foi nesse texto para dizer do papel dele, para dizer do que ele seria. E aos que fossem, ou vierem a ser chamados de cristãos, sejam. Amém? É por isso que nós somos felizes, por causa da nossa fé, por causa do que Deus é para nós. E a nossa alegria é ser Deus para as pessoas. Ó, que bonito e que perigoso. Ser Deus para alguém. Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E que você tenha consciência que a luz não é sua, mas que você está fazendo reluzir a luz da fé, a luz da verdadeira alegria, a luz de Jesus de Nazaré. Preste atenção. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla ao invés da humilhação. E ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo
a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Essa é a nossa alegria. Sermos reconhecidos pelo Senhor. E o reconhecermos como Ele é. E o que Ele é, senão justiça, amor, socorro a quem precisa, consolo para quem está precisando, auxílio, bem-aventurança. Quero convidar você a se colocar de pé. Aonde está a sua alegria? Aonde está a sua fé? Onde você está? Quem é Deus para você? O que você é para Deus? Querido, querida, eu quero convidar você essa noite a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Não como um Deus títere, como eu falei semana passada, mas reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é saber que Ele está com você em todos os momentos. Porque Ele está, sempre esteve. Quem sabe você se encontra deprimido, deprimida aqui essa noite, já sem fé, sem motivos para ser feliz, sem motivos para estar feliz e continuar a crer na felicidade. A mesa do Senhor está posta, e é diante da mesa que nós somos encontrados pelo Senhor. Na mesa, Ele diz: vem, meu filho. Onde você estava, que demorou tanto? É na mesa, meus irmãos, minhas irmãs, é na mesa que nós somos encontrados. É na mesa que nós nos prostramos e dizemos: Pai, eu estava longe, eu olhava para as circunstâncias da vida e imaginei o tempo todo que era o Senhor me provando. Me esqueci daquele texto de Tiago que diz que Deus não tenta ninguém, Deus não prova ninguém, mas Deus ama. Por isso a mesa está posta, para que você seja encontrado por esse amor. Por isso ela é para todas as pessoas, para todos os seres humanos que se veem como filhos. Às vezes se vê como um mau filho, às vezes se vê como um bom filho, mas segundo a parábola do filho pródigo, não existe filho bom e filho mau. Existem os filhos que estão longe
E existem os filhos que estão perto, mas que estão longe. E ele diz para o que está longe: pode voltar. A casa é sua. A mesa está posta. E ele diz para o que está perto, mas está longe: você está perto, mas está longe. Pode voltar também. Porque o que eu tenho sempre foi seu. É que você nunca percebeu. Você estava com uma imagem errada sobre mim. Você estava com uma perspectiva equivocada. Se esqueceu de que minha mesa, ou em minha mesa, só existe um cálice. E o cálice se chama amor. Por isso, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você, pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré, pelo corpo esmagado de Jesus de Nazaré na cruz, dizer: quero voltar. Mesmo estando perto, quero voltar. Quero estar. E que essa alegria possa inundar o seu coração, renovar a sua fé, para que você seja Deus aonde você estiver, e que através do Deus que habita em você, outros filhos possam reconhecer papai e dizer: onde estava meu pai que eu não enxergava? Aí você apresenta como irmão, dizendo que ele é real e que ele está aqui.